teve uma época, eu lembro da era Disney lá, 2012, 2011, cara, que ia todo mundo, aquele dólar 1,50, 1,80, sei lá. Cara, ia todo mundo. O que tava acontecendo no Brasil naquela época que esse dólar tava tão baixinho, cara? Eu nunca fui pra Disney. Você não era ricão nessa época, né? Eu sou rico há pouco tempo. Você me lembra as pessoas 2011, disso. 2012, né? Sou rico há pouco tempo. Cara, essa época que você tá falando, 2011... Você sabe que época que é essa, cara, né? Qualquer pessoa viajava. 2011 eu fui menos pra eu, Disney Gilperini. E tava putaço porque paguei 1,60 no dólar e tava achando assim, pô, tá muito caro. Absurdo, pô, peguei, né? Era Esse assim, euro a era o fim do 2,40 mundo. não dá. Mas o que aconteceu? O Brasil, mesmo ali um pouco depois da crise de 2008, o Brasil teve um crescimento. 2010, se eu não me engano, foi 7,5% o crescimento do PIB. Aquela foto icônica lá do Isso, petróleo isso. lá? Mas aí foi as custas de você botar um endividamento na população, cagar toda a economia que depois estourou na era Dilma. Mas o Brasil cresceu muito. Os americanos estavam com problema na economia, se recuperando da crise de 2008. Então você teve dois fenômenos. O dólar estava relativamente barato para a gente e comprar e viajar para os Estados Unidos também estava muito barato. Então você teve o fenômeno das pessoas que iam fazer enxoval de bebê. Enxoval em Miami. Você ia comprar enxoval em Miami. roupa. Cara, você viajava com a mochila, com a roupa do corpo, e lá comprava 2 malas, roupa. Tipo, com $1.000 você fazia 2 malas de roupa. Sim. Por quê? Porque o dólar estava barato, mas os itens nos Estados Unidos estavam muito baratos, porque eles estavam saindo da crise de 2008, que foi muito mais pesada para os americanos do que para a gente. Então, Entendi. esse é um fenômeno de crise que tem a ver com o que a gente vai falar depois aqui de investimento. Tá. Mas sobre essa questão do dólar mais baixo nessa época, o Brasil nos anos 2000 pegou um baita ciclo de commodities. China. E se a gente olha a nossa economia, cara, o Brasil ele é uma grande fazenda com um posto de petróleo e uma mineradora. Então a gente vende petróleo, a gente vende minério de ferro, a gente vende soja, café, várias commodities agrícolas. Se o preço disso está mais alto, os termos de troca para a gente melhoram. Então a gente começa a exportar por preços altos e nisso é mais dólar entrando aqui, no relativo o dólar fica mais barato em relação ao real. Um grande ponto que a gente tem hoje que pesa muito nas finanças públicas é que a dívida pública está muito grande, né? Batendo aí 80% do PIB. Nessa época era menos de 40%. Então, os juros sobre a dívida, por mais que fossem juros altos, a história do Brasil é uma história de juros altos, a Selic média, Sempre vai na história ser, do Plano sempre Real vai fica em ser. torno de 10%. Mesmo assim, como o volume da dívida era mais baixo, a gente gastava menos com isso. E se a gente pega agora, nesse último ano, a gente fechou com um déficit de mais ou menos 1,1 trilhão. Disso, um pouquinho mais de 800 bilhões são os juros da dívida. Então, o déficit realmente que o governo ele gastou mais do que arrecadou foi na ordem de 0,5% do PIB. Só que com uma sinalização muito ruim, né? Falando, olha, a gente vai continuar ampliando o gasto, porque o arcabouço fiscal ele faz isso, ele deixa o gasto crescer de maneira real. Então, o mercado já vai precificando que, com tudo isso de gasto, com juros altos, né? Esse juro alto vai frear a economia em algum momento. Então, o crescimento não deve ser igual ao último que a gente teve agora. Mas é uma diferença principalmente no fato de que o que a gente vendia tinha preço alto, agora o preço não está tão alto assim. A nossa dívida era muito mais baixa, agora a nossa dívida é altíssima. Inclusive, comparando com países emergentes, ela fica bem acima da média. Isso acaba pesando e bate no câmbio. A primeira coisa a reagir é o câmbio, que é aquilo que a gente tem menos controle. Né? Então, mas a gente, voltando agora para o presente, a gente não vai ver uma queda desse dólar, né? Acho que a tendência é a gente pode ver uma queda do dólar. Se você pergunta para mim qual o preço do dólar esse ano no final do ano, tem a mínima ideia, cara. E acho que o Charles também não vai querer cravar um número aqui, porque a maneira mais fácil de perder... Não, eu acho que vai ficar entre 3,58. Mais ou menos. Boa. Mas óbvio que pode, né? Pode surpreender ainda, né? Com 3% de Não dá para saber. de banda. Por exemplo, você me pergunta, em 2026 o dólar ele pode cair e voltar para 5 alguma coisa? Pode. Basta nas pesquisas começarem a sinalizar que vai ter uma mudança de governo. Então, eu não sei o que vai acontecer com o dólar. Se ele vai voltar para 5 alguma coisa. Se voltar, eu fico muito feliz. O pessoal pensa, vocês estão torcendo pro dólar subir. Não, cara. Porque às vezes o Bitcoin tá em queda, o dólar tá subindo, eu quero comprar, mas tá mais caro. Era pra estar mais barato. É engraçado Gente, como sempre pode eu piorar, né? tenho que comprar um monte de equipamento audiovisual, tudo isso é em dólar, gente. Não quero que suba, não. Quando o dólar rompeu a barreira dos R$3, dos 4, começou todo mundo a falar, meu, o que é isso, né? Agora acho que se voltasse pra 4, todo mundo ia encher Nossa, a galera o bolso de dólar. Por isso que é difícil voltar. Porque quando volta, o que o pessoal faz?
Compra pra A caramba. maioria, alguns esperam, né? Fala, vai voltar pra 3. Aí não compra nada. Mas, no geral, o investidor, ele faz o quê? Cara, ele compra. Vai Aí Porque ele volta, vê, sobe caramba, de novo. Por isso que é complicado, né? O pessoal pensa, pô, não tem como o governo, sei lá, ir lá fazer um decreto e falar de hoje em diante o dólar vale R$4. Se ele faz isso na mesma hora que acontece, todo mundo fala, Todo mundo pô, vai era pra comprar. ser 6, tá 4, deixa eu comprar. É muita pressão de gente comprando dólar. Na Argentina isso aconteceu. O que eles fizeram? Não, só pode comprar $200 por mês, porque senão não tinha dólar pra todo mundo. E aí você tinha um preço oficial, entre aspas, e um preço no mercado paralelo justamente por conta disso. Eles quiseram definir o valor do câmbio. Mas eu não sei para onde o dólar vai. Ele pode bater R$7? Pode. Ele pode voltar para 5? Nossa. Com certeza. O único ponto é que a gente está falando de 2025 aqui, mas pensando em termos estruturais, eu enxergo o dólar subindo contra o real ao longo do tempo, assim como foi o passado, né? Era 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, e algum dia vai estar 7, vai estar 8. Enquanto os Estados Unidos crescerem mais do que a gente com menos inflação, essa é a diferença, né? Essa é a direção. O que faria o dólar cair? Na minha opinião, É, uma troca de gestão no Brasil, cara. é. Isso faria o O dólar cair. Alckmin assumir? Porque Não, tem que não digo terminar nem o mandato. agora, tô tá. pensando em 26. Mas isso poderia acontecer também, se viesse a 26, assumir. Gustavo Lima, né? Quem sabe ele consegue baixar esse ou dólar. Marcelo. Troca de gestão que eu digo, não é só uma troca Os dois de, juntos, da né? persona. Eu também tô falando de uma troca do modelo que está sendo Entendi. usado no Brasil, que é um modelo onde, para fechar as contas, a gente está querendo arrecadar mais. Só que a gente arrecada mais e gasta mais. E aí a conta não fecha. Outro dia eu vi um Reels feito lá pelo Felipe, da Paradigma, né, que é professor no VR Cripto, ele colocando o orçamento do Brasil. No último ano foi 5,5 trilhões. E aí colocando o patrimônio dos, se eu não me engano, 69 bilionários que temos aqui no Brasil. Todo o patrimônio deles daria 1,2 trilhão. Ou seja, se a gente confisca tudo que os bilionários têm, a gente está pagando 3 meses de despesa da máquina pública. E depois acabou. Então, muito antes de você começar a investir, saber os melhores investimentos, você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro, poupar o seu dinheiro, sobrar alguma coisa aí, né? Para você conseguir investir, certo? Então, ele vai fazer uma masterclass aqui que tem o nome com as pequenas decisões que vão te gerar milhões. Isso acontece mesmo, hein, É Cleiton? isso aí.